Bom, pessoal, 7:02 aqui já, a gente já tem bastante gente conectado, então vamos dar início ao evento, bate-papo de hoje. Primeiramente, obrigado por compartilhar esse tempo aqui com a gente. Meu nome é Felipe, trabalho aqui na Daqui para Fora com planejamento, preparação, orientações para jovens que querem fazer faculdade no exterior. E hoje, na ideia é compartilhar um pouco sobre Holanda, faculdade na Holanda, né? Eu vou fazer uma introdução e explicar um pouco, né, as vantagens. Vou falar até antes que eu vi que algumas pessoas que conectaram aqui, que estavam inscritas, já até são alunos nossos, outros que já acompanham e já conhecem bem a Daqui para Fora, mas eu vi que tem gente nova também que nunca acompanhou, então eu vou só fazer uma introdução breve de quem é a Daqui para Fora. Vou falar sobre Holanda, vou falar um pouco de processo seletivo, o modelo de ensino, e aí em seguida o Lucas entra com a gente. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Então, como eu estava falando, a agenda é essa, a gente pretende, né, com 1 hora que acho que a gente consegue cobrir todo esse conteúdo e tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema. Vou falar rapidinho daqui para fora, sobre a faculdade na Holanda e as experiências do Lucas em seguida. O Lucas já está aí conectado com a gente, daqui a pouco ele conta como foi viver lá em Amsterdã e estudar por lá. Beleza, Lucas? Fechado. Boa noite aí, pessoal, para todo mundo. Maravilha. Bom, primeiro, né, daqui para fora, a gente é uma consultoria educacional, a gente prepara jovens para a faculdade no exterior, processos seletivos de universidades estrangeiras. Então, a gente faz isso desde 2001. Então, nesse ano a gente completa 20 anos preparando jovens só para a faculdade. A gente só trabalha com faculdade, não faz high school, MBA, pós, nada assim. Nosso trabalho é 100% com faculdade. E, né, durante todos esses anos, a gente teve aí milhares de alunos que se prepararam conosco. Isso significa que a gente orientou esses alunos com outras milhares e milhares de applications, que ajuda muito para a gente conhecer, né, o que fazer, como fazer, quando fazer, quais são as suas chances de aprovação na universidade X ou Y, de acordo com, né, toda a sua parte acadêmica, extracurricular, parte pessoal do processo seletivo, aprovações nas universidades mais competitivas mundo afora, e muita gente também aplica para algumas bolsas, então a gente sempre tenta orientar nesse sentido. O nosso time é grande, a maior parte de nós também fez faculdade no exterior, que é um ponto importante para orientar alunos e famílias nesse projeto. E a gente trabalha com Estados Unidos e Canadá na América do Norte, Reino Unido e Holanda na Europa, e Austrália e Nova Zelândia na Oceania. São os países que a gente trabalha com faculdade em inglês, por isso são esses países que a gente trabalha, são os países que têm as melhores faculdades mundo afora em inglês. E aqui tem só alguns exemplos de universidades onde a gente tem alunos admitidos. A Holanda é um país que a gente começou a trabalhar recentemente, tem 2 anos só, e a gente já tem aprovações, alunos aí aprovados indo estudar nas melhores universidades por lá também. Então, University of Amsterdã está aqui, um exemplo, tem Twente, tem algumas universidades já, que a gente já tem alunos aprovados e começando a jornada universitária por lá. E aí, até 2 convites que a gente deixa. Hoje a gente está aqui com o Lucas. A semana que vem a gente tem outros eventos. Tem gente que quer saber mais a fundo o que a gente faz efetivamente. Então, aqui não é o momento. Eu acho que quem quiser pode assistir esse outro webinar que a gente vai mostrar como funciona o programa de candidatura. Depois a gente vai falar sobre universidades israelenses e depois outra entrevista com o Thales, no dia 25. E o outro convite que eu deixo é quem quiser entender mais sobre como você está, quais são suas chances, como você está em relação ao processo seletivo de universidades estrangeiras, pode fazer. Eu deixei esse link também no chat, na análise de perfil. Conta pra gente um pouco sobre você, país de preferência, curso de interesse, notas, orçamentos, nível de inglês, esse tipo de coisa, e a gente pode te dar um feedback em relação a isso. Beleza? Então eu vou passar nesse conteúdo, vou conversar com o Lucas, vocês podem mandar todas as dúvidas, temas que vocês quiserem abordar pelo Q&A, preferencialmente. No chat é mais difícil organizar, se a gente já passou por tudo, então no Q&A fica mais fácil, então a gente pede para mandar por lá. E entrando aqui então nesse conteúdo de faculdade na Holanda, primeira coisa é o que a gente sugere muito que os alunos comecem a fazer também, considerem a Holanda como um destino. Ainda poucos brasileiros vão estudar na Holanda, mas então, talvez muito porque não conhecem as possibilidades que tem. E aí eu vou começar falando dos rankings, né? Porque as universidades holandesas estão entre as
as melhores do mundo, e eu acho que é algo que pouca gente ainda conhece, mas que vale a pena a gente passar. Então, como eu vou falar desses rankings e colocações e universidades, só para vocês terem um panorama geral, aqui a gente está usando como referência o Times of Higher Education, que é um ranking britânico que mede universidades do mundo todo, e aí eles usam esses aspectos aqui, né, eles tentam fazer de uma forma mais objetiva para conseguir avaliar as universidades. Obviamente tem temas que são mais subjetivos, mas para tentar chegar num parâmetro e avaliar todas as universidades mundo afora, eles olham esses pontos. Então, eles olham para teaching, então eles veem várias pesquisas, em todas as áreas eles fazem pesquisa nesse sentido, e aí eles olham a quantidade de alunos por professores, por exemplo, quantos professores têm doutorado e por aí vai, a reputação, pesquisa, orçamento para pesquisa, a parte ainda dentro de pesquisa, né, o quanto a universidade produz de artigos nesse sentido, qual é a fatia de alunos internacionais e diversidade que tem, como que é o impacto na indústria e no mercado. Então, são aspectos que eles olham para chegar em números que a gente olha e faz um resumo nesse sentido. Das 100 melhores do mundo, a maioria delas estão nos Estados Unidos, é o país que mais tem, mas a gente tem Reino Unido, Holanda, Austrália, Canadá, com muitas universidades também nesse ranking, que são os países que a gente trabalha, por isso que eu coloquei alguns aqui, e também tem alguns que com destaque aqui, por exemplo, a Alemanha tem algumas, faculdades, né, orientais também estão crescendo muito nesses rankings ultimamente. E aí, quando a gente abre para as 200 melhores do mundo, desculpa, as 300 melhores do mundo, ainda mostra muito isso dessa quantidade mais qualidade, né? A gente, quando pensa em faculdade fora, nossa, pensa em Harvard, Stanford, Oxford, universidades muito conhecidas que, né, são, né, top of mind para todo mundo, mas tem muito mais universidades muito boas também. Então, a gente, quando olha para o top 300 do Times of Higher Education, aparece a primeira brasileira, que é a USP, que está no ranking entre 250 e 300 nessa métrica. Então, o que a gente gosta de dizer nesse sentido é que para você estudar em uma universidade tão boa quanto, ou até melhor do que a USP, você tem muito mais vaga lá fora. Imagina, só na Holanda você tem 13 universidades que são tão boas quanto ou melhores que a USP nesses parâmetros. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, e os outros países também têm muitos. Então, esse ponto aqui de quantidade de vagas nessas universidades é muito legal a gente ter isso em mente na hora de escolher para qual país aplicar. Tá? Então, acho que esse é um ponto que acho interessante para passar aqui e até deixar essa questão para vocês estudarem, se vale a pena estudar na Holanda. Outro ponto que é interessante é para muita gente que vai estudar fora pretende ficar no país, né, depois de se formar, por possibilidades de continuar morando fora e trabalhar fora. Então, a Holanda é um país interessante também nesse sentido. Você tem, né, os vistos ali que você faz sua faculdade, então você tem o visto de estudante, e depois você tem um orientation year ali, um visto já é de trabalho, mas que ainda é relacionado ao seu visto de estudante, ou seja, né, você ficou ali durante sua faculdade, mais seu trabalho, e passou de 5 anos morando na Holanda, você já pode aplicar para residência, e aí ter, né, esse caminho mais fácil para continuar morando e trabalhando por lá. E aí, obviamente, você também tem algumas possibilidades dentro da Europa de forma geral. Então, é algo que também faz sentido. Junto com o trabalho, você pode trabalhar 16 horas por semana durante o ano letivo ou full time durante as férias. Então, você pode escolher uma das duas opções para você ter já trabalhar para até em um sentido mais financeiro, e além disso ainda tem os estágios que podem até fugir um pouco dessa regra, te dar mais possibilidades de tempo de trabalho. Então também é um país que é muito receptivo nesse sentido, quando você vê essa forma de receber alunos e poder ficar por lá, mostra como existe essa possibilidade que é vantajoso para muita gente nesse sentido também. E aí outro ponto que eu queria passar aqui antes, né, de falar do processo seletivo rapidinho, é sobre o modelo de ensino. Então, aqui eu coloquei os anos de ensino, né? Você pensar da educação básica até terminar a faculdade. Então, por exemplo, no Brasil, o que a gente tem é um ensino fundamental até o 9º ano, o ensino médio 11º e 12º, e faculdade do 13º ao 16º. Mas na Holanda, no Reino Unido, na Austrália, nesses países, eles têm o modelo é um pouquinho diferente, então por isso que muita gente vê aquele tema do foundation, né? Que é justamente para equalizar esse 13º ano. Então, um aluno que né, estuda numa escola brasileira, que tem um currículo brasileiro a vida inteira, provavelmente na hora que ele vai aplicar para uma universidade holandesa, você vai fazer um ano de International Foundation, que já é a faculdade,
mas que é um ano antes ali para você ficar com o seu currículo acadêmico igual ao holandês ou o britânico que está estudando ali. E a faculdade são outros 3 anos. Então, na prática, para um aluno brasileiro, você vai continuar fazendo a faculdade em 4 anos, da mesma forma, mas tem essa pequena diferença desse 13º ano que muda um pouquinho. E aí sim, muita gente pergunta de possibilidade de pular em Foundation. Dá para fazer, por exemplo, tem gente que tem currículo IB ou BAC que pode ajudar a pular. Você pode fazer alguns testes como SATs, APs, aulas avançadas que podem também mostrar que você já tem a base, que você não precisa fazer esse Foundation e pular esse ano. Então existem sim essas possibilidades também. E aí, para fechar essa parte aqui de orientações gerais, temas que é legal vocês conhecerem, é passar pelo processo seletivo para vocês verem que é muito parecido com, por exemplo, né, o país que mais alunos aplicam é os Estados Unidos, né, o aluno que mais é o país que mais brasileiros escolhem para fazer a graduação é os Estados Unidos. E aí a gente olha o processo seletivo na Holanda e é muito parecido. Então, o que vem acontecendo e que a gente sugere até para que a gente encoraje nossos alunos que façam dar uma olhada para as universidades da Holanda também, porque pode fazer sentido para você, já que você está se preparando para os Estados Unidos, onde eles vão olhar a parte acadêmica, que é o seu histórico escolar, eles vão olhar para os testes de proficiência em inglês, outros testes como o que eu comentei, do SAT, ACT, APs também, e para a Holanda especificamente tem algumas provas específicas na universidade, né, diferente, não é um teste padronizado como o SAT, que todo mundo faz em determinada data no mundo todo, as universidades holandesas fazem algumas provas específicas para o curso que você vai fazer quando você faz a application, como se fosse uma segunda fase do processo seletivo também. Na parte pessoal, mesma coisa, no sentido de redações e cartas de recomendação, algumas podem fazer entrevistas e se vocês querem estudar cursos relacionados às artes, também pode ter o portfólio. Então, o ponto principal que eu queria chegar mostrando isso é que você não precisa escolher, né? Sei lá, hoje eu estou no primeiro ano do ensino médio, quero me preparar para estudar fora, e aí eu estou muito na dúvida do país, por exemplo. Você não precisa definir isso agora. Você pode escolher isso quando você for mandar suas applications. E aí depois você só vai bater o martelo para onde você vai realmente depois que você receber os resultados. Então é muito comum, cada vez está mais comum isso, os alunos que se preparam para estudar fora, até fazem o Enem, outras vestibulares aqui do Brasil que têm interesse, você manda suas applications aí, por exemplo, para Estados Unidos e Holanda, ou Reino Unido e Holanda, por exemplo. Os resultados do Brasil saem no começo do ano, você pode até começar a faculdade aqui, ou você pode esperar e fazer, deixar para o segundo semestre e esperar o resultado das universidades de fora, que saem entre março e abril, para você fazer a matrícula por volta de maio, que aí é realmente onde você decide para qual universidade, qual país você vai. Então, né, fica o convite para olhar para esses outros países, outras possibilidades que fazem muito sentido, o processo seletivo é parecido, então se preparando para né, indiretamente você está se preparando para os outros países, outras universidades, então pode fazer sentido também. A Holanda tem nível altíssimo de universidades, custo-benefício muito legal, então acho que é algo para se considerar, sim, na hora de montar sua lista de universidades, hora de falar disso. E aí, por isso que a gente trouxe aqui o Lucas hoje, né, para bater esse papo com a gente, para contar um pouco das experiências dele lá na Enview, né, em Amsterdã, para falar um pouco do que foi viver lá, como foi a universidade por lá. Beleza? Deixa eu até tirar aqui minha tela para a gente ir pro tema mais importante de hoje, que é melhor do que eu contando um pouco do que são os números e dados sobre a faculdade na Holanda, é escutar alguém que estava lá no passado que pode compartilhar um pouco do que viveu. Beleza? Então, primeiramente, obrigado, Lucas, por aceitar o convite, compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com o pessoal. Te pedir para se apresentar, fazer uma breve apresentação do que você tem. Eu tenho aqui as perguntas preparadas para você, para a gente cobrir. E aí, em seguida, a gente entra também na dúvida do pessoal que está com a gente hoje. Combinado. Eu, primeiramente, agradeço o convite. Daqui para fora é uma empresa bem legal, já tive um contato perto e agradeço o convite de vocês. Então, apresentando aqui um pouquinho do meu lado, falando sobre mim, como o Phil falou, meu nome é Lucas. Eu passei aí o ano passado inteiro estudando e trabalhando na Holanda. A faculdade que eu estudei foi a VU Amsterdã, que traduzida para o português chama Universidade Livre de Amsterdã.
a gente vai entrar melhor nas perguntas, então eu conto tudo por lá. Agora estou de volta no Brasil, já estou trabalhando, e também fui para Amsterdã esse um ano para fazer uma extensão. Na verdade, eu estudo aqui no Brasil mesmo, faço administração na USP, e aí fui para lá como uma extensão, e foi bem legal. Na verdade, eu tinha ido para 6 meses e gostei tanto que eu estendi por um ano. O curso que eu Maravilha. faço é administração, só para também falar para o pessoal. Boa. E aí até esse tema que você falou, Lucas, você gostou e acabou ficando mais, e você foi num ano bem atípico, né? Você chegou ali, você tinha contado, né? Que você chegou quase um pouquinho antes ali da pandemia, e acho que, muito provavelmente, na verdade, né? Acho que os seus amigos que estudavam aqui na USP, que ficaram ano passado na USP, acho que você teve uma experiência de universitária e aprendizados bem mais rica do que o pessoal que estava por aqui, né? No ano passado, principalmente. Com certeza. Então, deixando mais claro essa parte, eu cheguei lá no finalzinho de dezembro para janeiro, então dezembro ainda de 2019 para janeiro de 2020, e dá para falar que até março, metade de março, eu teve uma vida relativamente normal, né? Então, indo para as aulas na faculdade, e conseguindo viver a vida da cidade como um todo, né? Com tudo aberto. Depois foi começando a pandemia, então tiveram várias restrições, novas regulamentações, e aí, claro, todo mundo foi se adaptando para essa nova realidade que a gente ainda está vivendo, né? Mas continua sendo uma experiência super rica, em todos os sentidos, tanto com a universidade quanto em morar lá, foi bem bacana. Boa. Então, vamos entrar já no ponto assim mais da universidade, assim, de como funciona, em pontos mais específicos. Conta para a gente primeiro um pouco da universidade em si, um resumo mais geral, assim, que acho que você pode compartilhar, e aí em seguida a gente entra mais a fundo no cronograma, em relação às aulas, como que é o modelo de professores, pesquisa, como que funciona o mercado. Fechado. Então, igual você falou na parte inicial de apresentação, a Holanda ela tem diversas universidades mesmo, eu tinha amigos em várias, todas com um modelo relativamente parecido, em diferentes cidades, mas muito boas. Amsterdã é uma cidade um pouco mais internacional, depois eu posso falar um pouquinho mais de como é a vida lá, mas falando um pouquinho da universidade aí em específico, é um campus bem grande, realmente uma universidade, quando a gente pensa aqui, às vezes a gente pensa em uma faculdade menor, com só alguns cursos, não é o caso, lá é um campus bem grande, com diferentes cursos, então desde medicina, enfermagem, direito, business, artes, é um campus gigantesco com todos os tipos de cursos, e aí eles oferecem desde a parte de bachelor até master e tudo mais, então é bem, bem completo mesmo. O campus, por exemplo, ele tem aí diversos prédios e diversas salas, é um campus super moderno, bem atualizado, com professores super bons, uma ótima infraestrutura também, então tinha toda uma parte de esportes para os alunos, eles dão um suporte desde o começo quando você aplica, seja para te ajudar com as partes de imigração, de moradia, qualquer questão psicológica, eles têm toda uma equipe para lidar com isso, e foi muito forte durante a pandemia, né? Muita gente precisou e eles conseguiram suprir essa demanda, até outras partes de infraestrutura do campus, como uma biblioteca excelente, com um catálogo online também gigantesco, eu uso até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos anos-luz do sistema deles, realmente está muito à frente. E mercado, dentro do campus tinha praticamente tudo que você precisava, para poder ficar lá o dia inteiro tranquilo. Até pensando, até antes de entrar nos temas mais específicos, como que era o seu dia lá durante esse ano que você teve? Tipo, até pode colocar 2 momentos, né? Ali até março, que estava um pouco mais, a vida um pouco mais normal em relação à pandemia, e aí depois como ficou? Tá. Então, até março, geralmente eu tinha aula quase todo dia, se não todo dia, mas eram aulas espaçadas, e aí grande parte do dia também, como eles dão uma carga relativamente alta de coisas que você fazer em casa, de leituras e de tudo isso, eu acabava indo para a faculdade, mudava, tinha dias que eu tinha aula de manhã, tinha dias que eu tinha aulas à tarde, também é muito da minha escolha das matérias, foi um processo que eu consegui fazer de uma forma bem flexível, eles dão várias opções, eu conseguia escolher as opções que mais me agradavam, e aí dentro disso eu conseguia também ir para a universidade para estudar, nos espaços de estudo, estudar com amigos lá,
Uhum. Morava muito perto da faculdade, então era fácil ir, voltar, pegar todo esse campus esportivo, depois conhecer o centro da cidade, ou passear por lá, dava para fazer Mas tudo então, isso. no dia normal, assim, você passava basicamente o dia na universidade, em vez de ir, sabe, ir para uma aula na universidade e voltar para casa para fazer o restante das coisas. Isso, geralmente eu passava o dia lá, tinha dias que eu preferia voltar para casa, se por algum motivo eu também voltava, fazia as coisas em casa, ou fazia alguma outra coisa à noite, mas a opção de passar o dia lá na universidade ela era boa, porque tem toda uma infraestrutura e muitos amigos meus faziam isso também. Então a gente se reunia, fazia um grupo de estudo, ou já almoçava por lá junto, e acabava ficando mais lá mesmo. É, até eu pergunto nesse sentido, porque para a gente aqui no Brasil é mais comum você vai para a faculdade, sei lá, eu tenho, sei lá, estudo de manhã, eu vou para a faculdade, tenho aula lá de 7 ao meio-dia, eu volto para casa, cada um vai para sua casa, vai fazer suas coisas em Sim, casa e tal. Lá era mais comum você, mesmo que sua aula fosse de manhã, você ficava ali à tarde, as pessoas ficam mais no campus, né? sim, bem mais, com certeza, Bem tem uma mais. diferença grande. Uhum. E aí depois que começou, quando realmente modo pandemia ligou ali, como que ficou? Então, aí realmente assim, eles fizeram algumas adaptações, então alguns cursos não pararam 100%, especialmente cursos mais técnicos ou com aulas de laboratório, essas coisas mais práticas, ainda tiveram algumas aulas presenciais. No meu caso da administração parou, realmente ficou online, e para as pessoas que estavam no primeiro ano lá, eles tentaram fazer ainda uma vez por semana uma manutenção para que a galera conseguisse continuar se conhecendo e tendo esse contato de primeiro ano que eles julgavam importante. Então, agora falando de mim específico, né? Realmente as coisas ficaram mais em casa. Então, foi uma época que eu também já tinha começado a trabalhar numa startup lá. E aí eu trabalhava em casa tanto para a startup quanto eu fazia as minhas aulas em casa também. Então, ficou bem mais em casa. Mas, Uhum. assim, como depois a gente pode entrar melhor, eu morava num campus lá estudantil muito grande, é o maior Ah, campus já, da parte norte da já, Europa. já Já conta um explico, pouco né? dessa parte de, já que a gente entrou no tema, conta aí sobre como era, Bom, porque tem gente, tem dúvida, né? Morava dentro do campus ou da sim, cidade, como você morava e também como você via o restante, né, tá. de conhecidos, amigos lá, tanto holandeses quanto alunos estrangeiros, né? Bacana. Então, assim, eles têm um departamento dentro da faculdade de housing mesmo, de moradia, e te auxiliam com tudo. Então, é um apoio super bom que eu consegui usar muito e me ajudou bastante. Não tem um dormitório dentro do campus da faculdade, mas eles têm um campus estudantil que é 5 minutos de bicicleta. Em Amsterdã, principalmente, tudo é feito de bicicleta, o que é muito legal. E esse campus era 5 minutos dali. E aí é um dos maiores campos da Europa e é o maior da parte norte ali da Europa. Acho que tinha, se eu não me engano, são quase 4.000 estudantes vivendo ali. Então, é um campus gigantesco. O próprio campus tem uma infraestrutura muito legal, tanto tipo, lugares para você estudar, como um lugar esportivo, e já Uhum. oferecem diferentes tipos de acomodação, né? Eu fiquei em uma que eu tinha meu quarto, mas eu dividia o apartamento, assim, as áreas Área comuns, comum. é, Uhum. com mais uma galera e foi super legal para conhecer gente. Amsterdã é uma Como que cidade era de muito, nacionalidade, assim, do pessoal? nossa, muito variada. Eu acho assim, os meus melhores amigos que nesse ano eu passei com ele australiano, mas conheci muito italiano, conheci muita gente de toda a Europa, muita gente da Europa que escolhe Amsterdã, justamente por ser uma opção que todo mundo fala inglês e não é o Reino Unido, né? Então, Uhum. muita gente holandesa também. No caso, acho que já vale até botar esse ponto, tem muita gente holandesa vivendo nesse campus, mas porque eles até têm um preço mais barato e alguns prédios exclusivos, geralmente você ia encontrar os holandeses nos prédios exclusivos para eles. Às vezes vinha um ou outro com a gente e sempre gostava, sempre enturmava. Mas tinha Uhum. uma certa divisão de prédios com pessoas mais internationals, assim, né? Pessoas de De fora da outros Holanda países. Uhum. e pessoas da Holanda, né? Então, Até era... aproveitando o gancho, Lucas, né? Quando eu fui, eu só tive a oportunidade de ir para Amsterdã para passear mesmo, conhecer, e eu já me senti, foi muito tranquilo, assim, principalmente, assim, Europa em geral, você tem um nível, assim, de inglês, você consegue, a maioria das pessoas realmente conversa inglês, mas na Holanda é muito, muito mais do que, por exemplo, na Espanha, Portugal, Itália, assim, a Holanda nem compara, acho que não teve uma pessoa que eu conversei que não falava.
Sim, E você sentiu, assim, vivendo em Amsterdã em si, não só o campus, obviamente, acho que todo mundo fala ali, não tem muito problema, mas na cidade em si, você tinha alguma dificuldade em relação a isso? Porque a gente já ouviu várias vezes pessoas que ficam ali com um pouco de receio, porque, não falo holandês, beleza, na universidade as pessoas vão falar, mas e na minha vida fora, sabe, na cidade? tá certo. Ótima pergunta. Então, realmente Amsterdã, eu acho que a Holanda inteira já é um ponto fora da curva na questão do inglês, então eu viajei muito por lá e todo mundo fala muito bem, inclusive em outras partes, mas eu acho que Amsterdã ainda se destaca de uma forma exponencial. Além das pessoas falarem inglês, a maioria das pessoas falavam inglês excelente. Eu via muitas vezes as pessoas falando inglês muito melhor do que o meu, que eu já considero bom. Então, Uhum, foi até super legal que, às vezes, em qualquer lugar que eu ia, eu conseguia até aprender inglês de falar com uma pessoa que falava muito bem, e no caso era holandesa, né? uhum. Então, nível de verdade excelente de inglês. E também já vale falar, a maioria das faculdades eu sei que, assim, por conversar com algumas outras pessoas, dão um curso, acho que até gratuito, de holandês. Você pode perdurar isso para o bachelor inteiro, então para os 3 anos, e aí pegando uma vivência e conseguindo falar. Uhum. Mas realmente, às vezes, por aspectos culturais e por outros motivos, porque Sim. para se virar mesmo, para as aulas, para tudo isso, nunca precisei de holandês e E até para sempre trabalhar, né? eu Você trabalhou consegui por me soltar. lá também em inglês. Perfeito. Trabalhei por lá 100% inglês, inclusive o time que eu trabalhei lá era muito multicultural, assim, tinha gente de todo lado também. E o pessoal holandês falava inglês perfeito, e, enfim, até para fazer negócios, entrar em contato com outras empresas de lá, entrar em contato com o governo de lá, o inglês era mais do que suficiente. Legal. Isso é uma coisa que muita gente fica realmente com receio, porque, né, não é a língua oficial do país, obviamente, mas, né, no ambiente é muito tranquilo nesse sentido. Outra coisa que a gente observa muito é que tem muito curso, né? Óbvio que tem alguns cursos, e depende de universidade para universidade, tem alguns fatores que vão ser tá, nesse sentido. Então, não são todos os cursos e, tipo, todos os cursos e de todas as universidades que vão ter em inglês. Obviamente, vão ter uns que podem ter ele só em holandês, mas a variedade de cursos e matérias que você pode fazer em inglês é muito grande também, né? Exatamente, assim, a maioria dos cursos, igual você falou, tinha várias opções de inglês, inclusive na carga horária dos holandeses, mesmo quem escolhe por fazer um cursinho holandês, tem uma grande carga horária de inglês. Então, várias matérias, eu acabei pegando matérias que, assim, tinham muitas pessoas internacionais, assim, tinha muitas pessoas de outros países, mas eu peguei matérias, por exemplo, que tinha eu, mais duas pessoas, talvez, e o resto da classe inteira e o professor eram holandeses. E mesmo assim, E era tudo em sabe, inglês. não vi uma palavra sendo falada em holandês. Mesmo quando você esquecia a palavra, eles faziam de tudo para conseguir que todo mundo estivesse ali na mesma página e acompanhando tudo em inglês. Então, Legal. foi Isso essa parte. também é o que a gente tinha conversado, né? Que da parte deles, eles querem preparar os jovens para que possam trabalhar em qualquer lugar, não só na Holanda. Então, né, a questão de ter um ambiente universitário, trabalhar, fazer as coisas em inglês, eu acho que faz parte, né, desse trabalho deles. Tô 100% de acordo. Eu, igual falei, como estudo aqui no Brasil e tive a experiência de lá, eu até estou sempre fazendo comparações assim, e com certeza é uma coisa que a gente podia avançar muito e copiar mesmo de fora, ter mais opções em inglês, que eu acho que você poder fazer apresentações na aula em inglês, pegar os termos técnicos e tudo mais em inglês é bem enriquecedor mesmo. Então, Sim, é bem diferente quando você estuda realmente inglês e vai realmente, né, você está trabalhando agora, parte de bancos, etc. Mas onde for, você é uma coisa que você estudar só inglês e outra coisa é você estudar em inglês e apresentar trabalho e coisas de, por exemplo, de exatamente. business em inglês, né? Então acho que é um ponto importante. E aí falando de aulas, professores, o que que você viu por lá, como que você sentiu assim no modelo? E é legal que você tem essa esse paralelo, Base né, de de ter vivido comparação, né? aqui e, né, em uma das melhores que a gente tem aqui no Brasil e para ver como que poderia ser diferente, alguma coisa por lá. Tá certo. Então, assim, de uma forma geral, igual eu falei para vocês mais cedo, eu tinha uma liberdade bem grande de escolher meus cursos. Eles têm diversos cursos, o que já era muito legal. E a maioria deles, a aula
não é só aula expositiva. Acho que eu não fiz nenhum curso que era só aula expositiva. Pelo contrário, tem uma parte de aula expositiva, mas até a maior parte da carga horária era de seminário ou então de tutoriais, com coisas mais práticas para a gente fazer, uma abordagem, assim, para o meu caso de administração, muito mais mercadológica do que a gente tem aqui no Brasil. E aí trazia diversos pontos de aprendizagem bem diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que às vezes um professor lá falando com PowerPoint, fazendo um resumo da matéria bem para você decorar e depois passar numa prova, sabe? Muitas matérias que eu fiz aqui eu tive essa sensação. E Você sentiu um lá estudo sempre bem mais foram prático, é coisas isso? bem mais prático e também Uhum. com mais formas de aprendizagem, o que me ajudava na parte teórica a assimilar as coisas melhor. Então, às vezes eram outros estudantes apresentando um tema e aí a gente debatia, tinha alguma discussão, enfim, era bem para frente, assim, bem desenvolvido nessa parte do aprendizado. Os professores também conversavam muito com isso, então tinham muitos professores que ainda estavam inseridos no mercado ou atuavam de forma part-time no mercado como consultores, enfim, o que era super legal porque eles conseguiam trazer palestras. Eu tive uma aula que era dia a dia de um CEO. Toda aula o professor trazia um CEO diferente para palestrar, sabe? Então, era muito legal, coisas que eu dificilmente vejo acontecendo aqui no Brasil. E Uhum. aí, além disso, professores todos com doutorados, então super capacitados, mas professores jovens, atuais, dinâmicos. Em E foi bem relação legal. até isso de temas e atualizações, assim, tanto do currículo que você tem que cobrir, quanto essa parte prática e meios de aprender, você sentiu também um pouco disso? Ou conta um pouco mais. Senti bastante. O trabalho que eu fazia lá, ele era muito ligado com sustentabilidade, né? E, assim, um dos pontos mais fortes dessa faculdade que eu fiquei na Holanda era a sustentabilidade. Tinha algumas outras que eram empreendedorismo. Cada faculdade, às vezes, tinha uma skill mais forte, embora cobrisse tudo de uma forma ampla. E eu percebi muito já pelas matérias, quando eu fui escolher, que, claro, você tem as matérias básicas de administração, mas oferecem coisas muito mais específicas ou, enfim, mais atuais, com temas super legais aí de aulas. E isso, com certeza, eu acho que traz um recorte super legal para o currículo da pessoa, porque você já entra em contato com alguma coisa que, às vezes, aqui no Brasil, eu penso que a gente só aprende fazendo mesmo, né? Lá eu já pegava coisas que eu aprendia na aula e eu trazia para o meu trabalho como um diferencial, até deu um diferencial dentro do meu trabalho. Porque aqui é super difícil isso acontecer. Assim. Sim, a gente tem ali sua grade básica, que você vai ter lá suas tantas aulas de economia, contabilidade, finanças, etc., dentro de business, que é a base. E assim como qualquer curso, né? Tem ali uma grade para Exatamente. cobrir muito essa parte teórica, que é o que faz muito nessa aula expositiva, mas nesse sentido muda um pouco. Isso, e eles também tinham algumas cadeias de minors em coisas mais específicas, então ali acho que no metade do segundo ano dos 3 anos que são bachelor, você podia escolher um minor focado em alguma coisa. E aí era bem legal, porque tinha toda uma cadeia pensada para você se desenvolver naquele tema de uma forma mais aprofundada. E bastante gente que fez, que eu conversei, curtiu bastante, foi super positivo, assim, essa imersão mais forte em algum tema. Que tinha uma experiência, uma vivência fora da área específica que ia estudar, né? Então, isso é um Exatamente. ponto, acho que não sei se todo mundo conhece, seja a Holanda também tem isso, nos Estados Unidos tem isso, no Canadá, vários países oferecem, que é você ter uma graduação, então é um major que eles chamam, que é onde você realmente sua área de concentração de estudos, que é onde você vai ter você vai ser bacharel, por exemplo, em finanças, ou em engenharia, ou em psicologia, então esse é o seu major, e aí você pode ter um minor, que é uma área onde você vai colocar bons créditos, vai colocar um bom tempo de dedicação e estudo, mas que não necessariamente é uma graduação, e sim um ponto, né, uma área que você se especializou, que você foi mais a fundo, que não necessariamente é dentro do que você estuda dentro do major. Então, dá para você ou dentro do seu major ali se especializar em alguma coisa, ou trazer uma experiência diferente para coisas que fazem sentido. Então, sei lá, eu estudo uma cara de exatas, por exemplo, de engenharia, que é o meu major, você vai lá e pode fazer um minor em algo de psicologia, porque pode conectar muito com o que você trabalha, o que você quer trabalhar, trazer uma pegada mais
né, mais de humanas e dentro de psicologia, de como isso vai ser aplicado em relação a pessoas e ter essa experiência dentro já da faculdade. Isso é algo que é super valorizado pelos nossos alunos que estudam em vários desses países que têm essa possibilidade, porque abre muito leque, né, de experiências e o que você vai trazer depois para o mercado de trabalho. Sem dúvida. E eu acho assim, um ponto que, refletindo de todo esse um ano que eu fiquei lá, além de um currículo super diferenciado em questão de aulas e toda a forma como é oferecido, que eu acabei de falar, é realmente as pessoas que você interage durante a aula. Eu acho que em qualquer faculdade que você fizer, o networking que você vai fazer ali dentro, então as pessoas que você vai conhecer, é um ponto importantíssimo. E poder ter conhecido gente de todos os lugares, com opiniões tão diferentes, com experiências diferentes, é uma coisa muito, muito enriquecedora. Eu acho que eu não fui imaginando que seria assim. E agora, refletindo, desde que eu passei o tempo lá e cada vez que eu olho para trás, eu falo que é um dos pontos dos mais legais. Eu recomendo, independente do país que vocês escolherem, aproveitem isso ao máximo mesmo. Conheçam o máximo de pessoas e aprendam o que vocês puderem, não só dentro da universidade, mas com essas pessoas que vão ter muitas coisas para ensinar. E você estava na Europa, tudo muito perto, só que você pegou uma época de pandemia ainda, né? Então, acho que complica Sim, um pouco para viajar, conhecer outros lugares, que em pois outros é. tempos acho que seria mais fácil. Mas você chegou a conhecer um pouco ali, aproveitar a sua estadia por lá? Nesse Sim, sentido? eu já conheci uma grande parte da Europa antes de ter ido dessa vez, mas deu sim para viajar. Muitos dos amigos que eu fiz, que eram europeus, tinham casas em diferentes lugares, a gente foi conhecer. De uma certa forma, pela cidadania italiana que eu tenho, eu consegui ter uma certa liberdade de movimentação lá dentro. Então, Uhum. isso ajudou um pouco, talvez, mas ainda assim, amigos internacionais que não tinham cidadania conseguiram viajar com restrições. Às vezes você ia num país e já está tudo fechado, mas ainda assim você conseguia conhecer algumas coisas. A gente tinha carro por lá, então, para não ficar pegando avião lotado, Facilitava. nada disso Uhum. facilitava. No ano que Mas, você estava ali, eu acho que foi um pouco mais complexo, mas a gente vê, né, nossos exato, alunos que estão tanto estão na Inglaterra ou mesmo na Holanda, mesmo quem não tem, né, cidadania ou passaporte europeu, né, aproveita viaja por muito tudo. assim, viagem. Acho que e é muito comum dos alunos, né, de pegarem, estuda na Holanda e aí, no fim de semana vai para a Bélgica, vai para a França e conhece ali, dá para fazer muito fácil, né, num fim de semana. Com certeza. Assim, por dentro da Holanda e para todos os outros lugares, além de hoje em dia terem várias opções de avião barato, mas assim, de uma certa forma, esse ponto que eu mencionei da sustentabilidade ele é muito forte na Holanda. Então, quase ninguém quer pegar avião a não ser que precisa. E Hum, aí, os trens lá já são bem neutros em funciona carbono, super tudo bem. isso funcionam muito bem. A galera gosta muito de viajar com trem. Os estudantes holandeses mesmo têm passe livre para viajar com trem, então eles podem ir para qualquer lugar com os trens holandeses de graça. Já entrando até no ponto da vida lá do país Holanda, um transporte público dos melhores que eu já vi, disparados, assim, tanto em questão de atingir quase todos os lugares que você precisa ir, se não todos, ser sempre conectado com bike quando você precisa, então se você não quer levar sua bike dentro do transporte público, você consegue pegar uma do governo ali, alugar por um preço muito baixinho e usar depois para fazer um percurso final do lugar onde você quer chegar. E Uhum. aí, dentro da cidade, fora com os trens, é um transporte público de uma qualidade excelente. E aí, de mobilidade, já junta com a bicicleta. Na Holanda tem mais bicicleta do que pessoa, então é até engraçado isso, né? E principalmente em Amsterdã, tudo é feito com bicicleta, a cidade gira inteira em torno disso. E eu acho que você vai fazendo parte assim da sua rotina e da sua vida de um jeito que é super legal, né? Todo mundo usa e é bem bacana. Bom, e isso vai muito em linha com a questão da sustentabilidade, que é cultural também, né? Então, e que Sim, você viu muito, você tinha até comentado, que você viu muito isso na universidade em si, né? na Em universidade, no meu matérias e... trabalho, acho que é uma coisa. Eles estão um pouco preocupados com a mudança climática, porque a Holanda é um país que está abaixo do nível do mar, então com os derretimentos das calotas polares e tudo mais, eles são os países mais afetados. Então talvez não seja só por um senso de ser humano e também um pouquinho de ser mais de afetado, cuidar ali, sim. de cuidar, mas de qualquer Uhum. forma é algo que todo mundo apresenta uma grande responsabilidade. E aí, extrapolando isso para a realidade do país, né, de uma forma geral, por todo mundo ter uma educação
bem boa e com bastante qualidade, acho que as pessoas têm bastante noção do que é e conseguem se preocupar ativamente. E isso já gera também um ambiente super seguro. Amigas minhas voltavam assim super tarde da noite com total segurança. Enfim, era todo esse ambiente do país em questão de segurança, ele é muito bom, muito tranquilo. Tem bastante roubo de bike, tem, mas assim, vai ser quando essa bike tá lá, se você deu uma vacilada, mas, assim, questão de segurança De pessoal, de andar assalto, alguma coisa assim, Zé? zero, Legal. zero. Uma coisa, acho que teve gente que não pegou, já vou começar a pegar as dúvidas que o pessoal está mandando por aqui. Você vou revisar da sua universidade, tem gente até confunde, né, que tem a University of Amsterdã e tem a VU Amsterdã. Então, Isso, só confirma para a galera a questão da universidade, tá. o que é isso, quais são as universidades que tem ali na região. Tá, então as duas principais de Amsterdã não são as únicas, mas realmente são as principais. A gente fala UvA, que é a University of Amsterdam, e ela fica um pouco mais dentro mesmo do centrão de Amsterdã, onde tem os canais e tudo. E a minha universidade chama VU Amsterdã, ela fica numa parte mais, como eu vou definir, é bem perto do centro também, mas um pouco mais empresarial, é uma parte um pouco diferente da cidade, né? E aí tem esse paralelo entre as duas. De certa forma, eu diria que as duas têm uma grade de curso bem parecidas. Aí, igual eu falei, a minha é a VU, as coisas que eu expliquei, dá para eu dar uma recapitulada aqui para quem não pegou, é um campus super, super grande. Então, além de ter diversos cursos, ter uma Quantos estrutura alunos tinha, mais ou menos? no campus inteiro, é, é até difícil falar, eu não tenho essa informação exata, mas eu sei que devem ter cerca de 10 mil, porque só morando no campus que eu morava, no campus eu digo, de moradia, né, Na na moradia. parte, exato, só ali tinham 4 mil, então, estudando ali e utilizando do campus era uma quantidade bem grande de alunos. E aí que é legal de falar, tem toda essa infraestrutura, então na faculdade já foi super legal, porque eu cheguei, eles têm um programa de, como se fosse um apadrinhamento, né, que a gente falaria aqui, já te colocam em contato com alguém mais veterano, às vezes holandês, para te ajudar a A passar por esse conhecer, se primeiro virar. momento, conhecer, se virar. Deram uma palestra super legal inicial, já pontuaram várias diferenças de cultura, porque de fato a nossa cultura tem alguns pontos de diferença com a deles. E aí depois tivemos uma dinâmica em grupo já para conhecer mais estudantes lá no centro da cidade, conhecendo tudo. Então a faculdade tem esse processo mesmo de se preocupar não só em te botar dentro da matéria, mas em fazer que você se sinta o mais em casa possível, esteja integrado e faça ali amigos e conheça pessoas. Um ponto que você até trouxe que eu achei super legal, que acho que o tema é super atual e é um dos principais problemas, né, da gente no século XXI, que é psicológico. E você falou, né, do cuidado da universidade para o seu sucesso. E, obviamente, isso passa pela sua vida pessoal, pelo seu bem-estar pessoal e psicológico, né? Então, acho que isso é uma coisa legal também de compartilhar, que você viu a diferença. Sim, tinha um departamento para quase tudo que você precisasse, as pessoas te ajudavam na universidade e já tinha esse departamento mesmo no comecinho que eu cheguei e foi super intensificado, eles deram um cuidado ainda maior para essa parte psicológica e acho que o que é legal falar já começava com os professores, então os próprios professores tentavam sempre pelas aulas ou por toda a comunicação que eles tinham com os alunos, tentar avaliar o quão um aluno ou outro precisava mais de um acompanhamento, deixar claro que a universidade estava sempre oferecendo isso, e aí eles trabalhavam em conjunto, um departamento totalmente especializado na psicologia para os alunos da nossa idade, então exatamente essa abordagem que faria muito mais sentido para a situação que a gente está vivendo, diferenciar também se você é uma pessoa que não é holandesa, e aí tinham pessoas justamente mais especializadas para tratar de, além de estar passando de um momento de pandemia, você está passando esse momento fora de casa, enfim, era bem completo e ajudava muito na saúde mental de todo mundo. Legal. Vamos seguindo aqui mais com dúvidas, né? Uma pessoa perguntando sobre aquele tema que eu falei, do International Foundation. Tem aqui o nome, é Beatriz, que mandou a dúvida. Então, Beatriz, a dúvida dela aqui, Lucas, ela está falando se precisa definir a área de estudo, quais são as possibilidades de mudança. Né? No Foundation, você já vai com uma área direcionada, mas não é
batido o martelo qual major você precisa terminar o seu curso. Então, você tem o ano ali de foundation, onde você já vai mais, por exemplo, direcionada para exatas, ou dentro de engenharias, ou dentro de business, ou dentro de humanas, dentro de biológicas, que seja, mas você tem uma flexibilidade de mudar isso, né, na hora que você vai fazer essa transição para o seu bachelor, tá? Outras dúvidas aqui, Lucas, sobre custo de vida. Então, até para dar um panorama geral de custo, tá, pessoal? Uma universidade na Holanda, o preço da universidade em si, né, varia de acordo de universidade para universidade, mas vai desde 5, 6, 7 mil euros por ano até 12, 13, 14 mil euros por ano, varia um pouco nesse sentido. E se você tem passaporte, né, se você é cidadão europeu, você paga o valor mínimo igual, né, no local, então fica bem mais barato, fica na faixa de 2 mil euros anuais. Então isso é um valor, assim, em questão de custo-benefício, que faz muito sentido para o custo, né, da faculdade em si, mas acho que custo de vida, ninguém melhor que o Lucas aí para responder, enquanto, né, o custo básico, assim, né, de moradia, alimentação, transporte, quanto mais ou menos você gastava, assim, por mês? Tá, legal. Eu acho assim, por eu morar nesse campus que era um pouco mais barato na questão de moradia, dá para falar que meu custo era um pouco reduzido com a realidade, e aí ele girava, a moradia era 400 euros, e depois com mais tudo que eu gastava, acho que ficava tranquilo com 1.000 euros. E em questão, aí dava para variar, né? Tinha lugares que você morava no centro para morar super bem, talvez só a moradia fosse 1.500 euros. Então, Uhum. dependia muito da De escolha de cada um. qual, de como você quer viver lá, né? Então, mas Perfeito. o que a gente até vê de orientações da universidade em si, a gente vê muitas vezes que falam que o custo aproximado fica entre 800 e 1.200 euros por mês, né? Que é um valor que Exatamente. você, para você ter, né? Moradia, alimentação, transporte, pelo menos os seus temas básicos ali, mesmo na universidade você já tem academia, né, Tudo. esportes e tal, então tudo isso incluso dentro desse valor. Então, obviamente que, sei lá, você quer ir todo fim de semana, um fim de semana para Paris, o outro para Moscou, o outro. E aí você Sim, vai gastar um pouco mais que vai isso, obviamente. encarecer. Depois que eu comecei a Mas trabalhar lá e ganhar lá, inclusive se ganha muito bem lá, o mercado de trabalho é super bom, aí ficou mais uhum. viável de fazer muito mais coisa, né? Mas assim, Falando até do trabalho, Lucas, você começou a trabalhar, você já foi com alguma coisa meio encaminhada ou você conseguiu lá? Como que foi? tá. Então, eu já conhecia uma pessoa que tem um fundo de impacto lá, né? Um brasileiro que tem um fundo de impacto, estudou na minha universidade há um tempo atrás. E aí ele me apresentou para algumas startups e teve uma que eu gostei muito, eles gostaram muito de mim e mexe um pouquinho com crédito de carbono, essa parte de sustentabilidade, projetos de agricultura regenerativa. E aí eu comecei a trabalhar com eles, ali em meados de abril, maio, eu já estava trabalhando. Era super flexível, então, enfim, eu não precisava trabalhar excessivamente no dia, pelo contrário, e consegui encaixar com as aulas, consegui encaixar com também meus amigos, se divertir, dava para fazer tudo de uma forma bem saudável. Mas foi legal, Legal. tanto pela renda extra, mas muito mais pelo aprendizado mesmo. Sim, de trabalhar fora. E em relação até falando que a gente está falando de custo de vida, em relação à remuneração, isso você falou do seu exemplo, e outras pessoas que conheceu internacional lá, você via trabalhando, geralmente qual era um salário, sei lá, de uma pessoa que fosse trabalhar um tempo mínimo, assim, de 15, 20 horas por semana, como que era? Eu acho que não era menos do que os 1.000 reais, os 1.000 euros que você precisa para viver. Mesmo nos Uhum, trabalhos. Acho que falar entre trabalho simples e complexo não é nenhuma boa denominação, mas nos diferentes sim, tipos de trabalhos que existiam, não era abaixo disso para essa quantidade de horas que você falou. legal. Então, basicamente, dá para cobrir pelo menos o seu custo de vida ali, trabalhando, independente da área que você trabalha, obviamente. Com certeza. E aí, claro que assim, quem porventura tem a cidadania europeia tem mais portas abertas em questão de trabalho. Dá para você ir com visto de estudo e de trabalho, aí você vai ter essas portas abertas também, mas existem até opções para quem não tem o visto de trabalho, consegue algum tipo de trabalho lá dentro, bem tranquilo, e você consegue também se manter. Então, acho que Legal. tem essas três saídas. Vamos lá, vamos ver aqui mais dúvida que a gente não cobriu ainda. A gente perguntando sobre Enem e processo seletivo e tal. Então, e até a Isabela falou aqui do Story Link.
Então, aplicando para universidades holandesas, vocês têm algumas regras que são mais específicas de cada universidade. Eu vou falar de alguns pontos gerais que eu acho que aplica aqui. Você tem alguns limites de application que você pode mandar para determinadas universidades. Então, você tem, eles chamam de números fixos, são os cursos de universidades bem mais competitivos, e os que não têm essa nomenclatura, que é um pouco menos competitivo às universidades. Então, independente de qual você vai fazer, o seu processo de application geralmente vai passar pelo seu histórico escolar. Então, isso é comum para todos eles. E além do seu histórico escolar, proficiência em inglês, então TOEFL, IELTS, depende de cada universidade qual teste ela vai pedir e o quanto você precisa de notas nesses testes. E aí, na maioria dessas mais competitivas, pode ter uma prova específica. Então, se você está aplicando para uma universidade, para um curso específico, você vai ter uma prova, né, meio que uma segunda etapa desse processo seletivo dessa prova, né, nessa área que você vai fazer. Então, tem algumas que sim, olham até nota do Enem mesmo, que podem, né, até fazer parte dessa primeira parte do processo seletivo, mas não é tão comum assim. O mais comum é suas notas na escola, o seu proficiência em inglês, pode ter esses testes que eu comentei, e redação. Então, o personal statement, principalmente, é a redação mais comum que você vê, né, para universidades holandesas. Então, tem algumas que também pedem um pouco mais de currículo, falar mais sobre você, falar mais sobre por que você quer estudar lá. Então, o iSchool também é uma que aparece, mas, de forma geral, o processo seletivo é bem focado nesses pontos. Tá? Tem aqui mais algumas dúvidas. A Maria Júlia perguntou se para aplicar para a faculdade lá, você tem que ter uma faculdade um ano aqui no Brasil. Não, de novo, você tem essa questão do que eu falei, do International Foundation. Tem gente que faz um ano aqui no Brasil, já está na faculdade aqui no Brasil, e aí vai aplicar para a universidade holandesa, e aí você não precisa do Foundation, porque você já fez um ano aqui ou mais. Então tem esse lado também, mas não é obrigatório. Você pode terminar direto o seu ensino médio e ir direto para a universidade holandesa. A gente tem diversos alunos, inclusive, que estão fazendo procedimento nesse sentido. Mais uma dúvida aqui, aí acho que o Lucas consegue responder bem melhor que eu, qual a maior diferença que você viu em relação à cultura, né, brasileira e holandês? Tá, legal. Pô, acho que essa é uma pergunta que eu estava esperando receber, na verdade. Eles falaram isso já no começo, eu não imaginei que seria tanto, mas realmente é. Eles são muito mais diretos do que a gente é aqui no Brasil. E talvez isso no começo a gente às vezes até entende como serem, não mal educados, mas um pouco mais ríspidos, assim dizendo, né? Então, se você perguntar alguma coisa, pedir para alguém ir na sua frente, a pessoa só vai ir na sua frente, não vai ficar aquela situação de um abrir a porta para o outro, deixar o outro ir, sabe? Que a gente tem aqui no Brasil. Pelo contrário, se abrir a porta, você, tá bom, então eu vou. Mas é uma coisa que eles têm muito de ser prático e bem direto mesmo. Então, quando eu tinha feedback no trabalho, dos professores, era algo bem direto que eu comecei a valorizar, porque me otimizava o tempo, ia direto ao ponto, os elogios eram super sinceros, as críticas sinceras, na maioria das vezes, com alguma coisa para te ajudar por trás. Então, não é que estavam te criticando por te criticar para te diminuir, isso não acontece. Mas realmente ser direto e querer que todo mundo avance ali junto. Então, esse era um grande ponto de diferença. Acho que aqui a gente é um pouco mais, dá um pouco mais de voltas para falar alguma coisa, e lá eles são mais diretos ao ponto. E eu acho que também dá para falar um pouquinho, que já conversa com isso. Aqui, talvez em questão de receptividade, a gente é um pouquinho mais caloroso, um pouquinho mais acolhedor. Lá é um ambiente que eles vão ser mais, como se fosse um ambiente profissional mesmo. Eles são um pouquinho mais padrão, assim, no começo. Então, um aperto de mão, tudo. Às vezes aqui a gente já chega dando beijo, né? Agora não, porque a pandemia, mas acho que a gente tem essa grande diferença aí também lá. Mas depois você faz as amizades, é um pessoal super doce, super amigo, e, enfim. Também pessoas e pessoas, né? Claro, né? Sim, lógico, não dá para generalizar aqui, né, assim ou de outra forma. E até falando dessa questão de cultura, ambiente, você, no sentido de receptividade em relação ao estrangeiro, e até com você e com as pessoas que você viu ao seu redor, você sentiu algo de mais discriminativo ou algo mais receptivo, pontos que você, ou situações que você acha que é legal compartilhar? Então, eu acho que, em questão de discriminação, não. É realmente uma cidade muito internacional.
internacional e internacionalizada, então vai ter pessoas de todo mundo lá, e os próprios holandeses estão acostumados com isso e te recebem super bem. Só depois que você percebe nesse ponto que eles estão sendo diretos e não grossos com você, que isso fica mais claro, mas é pela questão cultural. Agora, discriminação zero, inclusive eles têm várias políticas lá, ajudaram alguns refugiados, tudo. Acho que a Europa vive muito com essa realidade, né? Conseguem lidar com isso super bem, o governo ajuda muito, então os refugiados que vão não vira, às vezes, caso de violência, nem nada disso, eles conseguem tratar disso de uma maneira muito boa e integrar a pessoa na sociedade de uma maneira muito boa também. E aí eu acho que isso só se expande para todo mundo que não é holandês, que acaba na Holanda por qualquer motivo. Até teve mais gente perguntando sobre o Foundation e curso, né? O ano de Foundation você refaz o último ano do ensino médio. Não é isso, gente. O Foundation já é faculdade. A diferença é que, por exemplo, um holandês, ele tem aulas no ensino médio, que é outro nome, né, no high school deles, que já são aulas mais avançadas. Então, eles têm, por exemplo, uma aula de matemática já de cálculo, por exemplo, ou aula de nível de matemática um pouco mais avançado que a gente não tem no colégio. Então, para a gente, por exemplo, se você quer estudar alguma coisa na área de exatas, você não teve essa base que um britânico, um holandês já teve no colégio. Então, você precisa fazer essa matéria no Foundation. Então, essa aula, por exemplo, de cálculo, era a mesma aula que se você estivesse estudando aqui em uma universidade brasileira, você também faria na universidade, você não faria no colégio. Então, o International Foundation é justamente desse nível de aula. Então, já é faculdade. Inclusive, você, né, estudando, fazendo sua graduação na Holanda ou aqui no Brasil, né, você vai gastar pelo menos os 4 anos normais. Então, não é que você vai, vou ter que fazer mais um ano lá e eu vou demorar mais para me formar. Não, é no mesmo tempo e a grade também é nesse sentido. Perfeito. E assim, da experiência que eu tive lá, de conversar com pessoas que estavam fazendo esse International Foundation, eles até tiveram um direcionamento maior e uma confirmação do que viria a ser os anos mais específicos à frente, de qual minor, por exemplo, escolher, aonde se especializar, por já ter uma base mais geral, mas que já é bem diferente do colégio, né? Com matérias básicas para você conseguir aproveitar mais as suas matérias específicas na faculdade. Legal. Acho que tem muita gente que fica na dúvida e até vê alternativas para não fazer o Foundation, mas é muito legal fazer o Foundation, é importante para a sua formação pessoal e acadêmica dentro da universidade, então não tem problema nenhum em fazer. Quem, né, optar por não, e aí tem essas maneiras de ir direto para a faculdade, mas não é nada assim que você não deveria fazer, sabe? Mesma coisa, por exemplo, se você for estudar, vai aplicar para uma universidade americana, por exemplo, né, os seus primeiros semestres também são muito de educação geral. São 4 anos de faculdade do mesmo jeito, então não gera essa dúvida, mas, por exemplo, você vai fazer em qualquer universidade americana, você vai ter lá, né, English Composition e comunicações, que você tem a base de matérias de inglês, que inclusive o americano também faz. Você tem algumas matérias de matemática básica que você vai ter que fazer ciências sociais, ciências, né, ou de química, física, biologia, etc. Também você tem esse tipo de aula. Então, não é a grade curricular em si, já é um nível, né, higher level, né, de graduação, né, um nível de educação superior, mas que leva essa nomenclatura um pouco diferente pelas diferenças exatamente do modelo de ensino mesmo, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Sim, e acho que até trazendo uma visão complementar a isso, Phil, o fato de você, por exemplo, pular esse foundation e fazer em 3 anos, claro que economiza tempo, tem muitos pontos positivos que você pode trazer, mas assim, é igual eu falei no começo, agora para mim praticamente acabou e eu já sinto falta. Toda essa vivência universitária que você vai ter nos 3 anos, 4 anos, 5 anos, independente do tempo que você fizer, provavelmente ela não vai voltar mais na sua vida. Então, vão ter N coisas, não necessariamente associadas só com a faculdade, que vão ser experiências que você vai levar para sua vida profissional e pessoal e vai guardar para sempre. Então, talvez acelerar esse processo te diminua a quantidade de experiências que você vai ter. E aí, cada um bota na balança e vê realmente o que pesa mais. No meu caso, eu fiquei 1 ano lá, então eu estendi minha faculdade aqui por 1 ano. Em vez de terminar em 4 anos, eu vou terminar em 5, 4 anos e meio. E eu não me arrependo nem um pouco, pelo contrário. Se eu pudesse, faria de novo mais. Se pudesse adicionar mais uns 6 meses, 1 ano aí. Exatamente.
Eu acho Eu acho que que todos só os pais que assistem falariam a mesma coisa. Os alunos talvez não, porque é normal da idade, de planos, etc. Mas eu acho que os pais também, se pudessem falar, você quer fazer a faculdade em 4 ou em 5 anos? Eu acho que preferia estender um pouco mais. Exatamente. Acho que é um ponto legal de trazer, assim. Eu já vejo essa diferença que deu há 4, 5 anos atrás para a cabeça que eu tenho hoje. Já sinto saudade, imagina daqui a um tempo. Sem dúvida. Última dúvida aqui que a gente não cobriu, sobre... A Isabela perguntou de outras cidades, universidades de fora de Amsterdã. Então, para onde Tá. você foi? Até viu algum campus universitário diferente? Acho que Roterdã é a segunda cidade, né, mais famosa, que mais alunos vão, mas até outras que você conheceu ou que Legal. teve alguma experiência? Assim, a Holanda como país, ela é menor do que o estado de São Paulo, né? Então, quando a gente para pensar, viajar a Holanda inteira não é tanta coisa assim em distância, então eu consegui ir para muitos lugares. Igual o filme mencionou agora, Rotterdam é um dos principais pontos mesmo. Vai ser uma faculdade lá que chama Erasmus, que é de altíssimo nível. Inclusive, eu acho que no ranking, se eu não estou enganado, ela está até na frente da que eu fiz. Muito, muito boa. Sim, a Erasmus, se eu não me engano, é uma universidade de 60, 50 do mundo. Tem muitos Exato. alunos esse ano aplicando. As principais universidades, inclusive, que a gente teve, mais alunos interessados e que aplicaram foram admitidos esse ano, foi Erasmus e a University of Amsterdam. Tanto a VU quanto a UVA. Isso. É que eles falam. Exatamente. Então, assim, Rotterdam era um destino muito grande universitário, mas acho que igual aqui, que a gente tem algumas cidades do interior com boas universidades, lá acontece isso também. Então, eles têm algumas cidades universitárias. Phil mencionou Twente, é uma das cidades que tem, acho que 3 faculdades muito boas. Maastricht tem umas 2 faculdades muito boas, com esquemas bem legais, até diferente da minha, PBL, que eles falam que é um aprendizado mais ativo, o aluno sempre trazer as coisas, então também vale dar uma olhada. E aí, parte sul e parte norte da Holanda, a gente pode ficar falando aqui um tempão que vai ter diferentes tipos de universidades, né? Sim. Acho que assim, Amsterdã é com certeza a cidade mais internacional, com diferentes culturas, mas algumas outras cidades têm uns pontos bem legais também, de você estar mais perto dos holandeses, enfim, ter um dia a dia uma cidade menor, mas em campos universitários ali bem no meio da natureza, sabe? É uma experiência totalmente diferente. Eu passei um tempo lá com um amigo que estava em Twente e foi bem legal. Ele amou muito a experiência também. Legal. O ponto até disso, e aí até um ponto para trazer de gancho, a gente perguntando de custo de vida, e obviamente se você estuda, né, em umas dessas em cidades fora de Amsterdã principalmente, Roterdã nem tanta diferença assim em relação ao custo de vida, mas já tem, e as outras ainda tem uma diferença um pouco maior, obviamente, no custo de vida, que geralmente é uma dessas coisas que pesa mais, né, no orçamento de pessoas que vão estudar por lá, até porque a universidade em si é relativamente um pouco mais barata do que outros destinos. Então, por exemplo, se você estudar na Inglaterra, geralmente o custo da faculdade da universidade em si é mais caro do que da Holanda, mas o custo de vida provavelmente pode ser muito similar, então tem esses fatores. E a gente já está aqui 8h05, até estendeu um pouquinho do tempo, mas acho que foi para cobrir as dúvidas do pessoal, acho que foi legal para passar por todos os pontos. A gente passou aqui, só para a gente fechar com essas 3 últimas, sendo bem objetivo aqui, Lucas, não tomar muito seu tempo, está no escritório ainda trabalhando. Tranquilo, se tinha outros alunos brasileiros, você conheceu mais gente, outros brasileiros, muita gente brasileira ou não? Mas não muita gente, acho que até pelo contrário. Foi muito legal que eu não conheci tantos brasileiros no meu motivo, eu gostei até de ter esse contato mais internacional, mas tinha Você já sim conhece muito brasileiro aqui já, né? já conhecia muito brasileiro aqui, exatamente. Mas assim, também às vezes você se sentir mais em casa, trocar um papo mesmo com alguém brasileiro, né? Essa parte é legal. Então, existia sim uma comunidade brasileira, existia até lojas, supermercados brasileiros lá, mas não é, acho que em outros países da Europa se encontra brasileiro em toda esquina, e lá já não é tão assim. Isso foi bem legal na minha visão, né? Por ser cidadão europeu, em relação ao preço de universidades, o que você viu lá? A Maria perguntou. Tá. Então, no meu caso, como a USP, que é a minha faculdade aqui, ela tem um convênio,
eu não paguei nada para estudar lá. Esse convênio já eu não pago para estudar aqui, não paguei lá. Mas eu vi mesmo até para Masters agora, coisas que eu estou vendo, o fato da cidadania, ele realmente diminui muito o custo do curso. Então, é igual o Phil falou, acho que vai aí para um preço mínimo que é bem mais acessível. Se eu falar Nessa faixa que eu tinha comentado de 2.000 euros anuais para isso, alguém que se você tem cidadania, e aí não é cidadania holandesa, tá, gente? Pode ter cidadania portuguesa, europeia. italiana, qualquer país, você vai ter esse custo. Se você não tiver, o custo fica mais na faixa aí de 6, 7 até 12, 13 mil euros anuais, mais ou menos nessa Sim. faixa que custa. Que E acho que aí, assim, pode concluir antes de me falar a última ele pergunta. bate, com certeza, as universidades pagas daqui, as melhores, estão nessa faixa de preço. Eu acho que a experiência que você tem lá é infinitamente mais rica. Então, tem Se você certeza, assim. comparar Inclusive, com o para quem é preço. cidadão, também é mais barato. Sim, fica muito mais barato, mas Mais mesmo barato. o preço equivalente a uma universidade, né, qualquer uma das privadas, das melhores aqui no Brasil, são preços bem similares, né? E a última dúvida aqui sobre saúde, como que era, se você que perguntou mais tipo em relação à saúde geral e ao médico, se você tinha Ah, como que legal. funcionava essa parte de seguro-saúde, você precisou Tá, até usar alguma vez, se tinha algum apoio da universidade, como que é essa parte lá? tá. Então, eles têm um sistema de saúde muito bom. Lá, no caso, não é um sistema de saúde público, mas todo mundo tem meio que uma carteirinha de um plano de saúde se você é cidadão. E a própria universidade também, nessa primeira palestra, eles oferecem alguns planos de saúde holandeses mesmo, mas já com uma pegada internacional, que vão ser muito mais completos e, às vezes, muito melhor do que fechar aqueles planos que a gente tem aqui no Brasil, que você vai meio já Meio que um termina de seguro funcionar. viagem, assim, né? Exato. Então, eles dão muitas essas opções e aí os hospitais são bem completos, tem diversas opções. Eu acabei precisando, na verdade, uma vez, jogando tênis, eu escorreguei assim, caí num dia que lá joga meio molhado, porque chove bastante, e aí fui apoiar e, enfim, pegou um pouco no meu dedo, eu fui só ver, tirei um raio-x e não era nada, depois já estava bom. Mas foi super fácil, super fluido. Assim. Com esse plano que você tinha. E quanto custa, Exato. mais ou menos, até para o pessoal ter uma noção, que às vezes fica pensando, é muito caro, quanto Tá. você lembra Eu, mais ou menos? Então, eu não pagava pela cidadania, eu consegui lá um jeito que eles me davam isso de graça, Uhum. mas o que eu lembro dos planos que eles apresentaram no primeiro dia, que eram muito parecidos, assim, na mesma faixa, era em torno de 100 euros por mês. Eu acho que isso. Tinha algumas opções mais baratas, de 50, e algumas opções mais caras, Vai mas ficar, girava em então, torno de sei lá, 100. entre 50 e 150 euros por mês. Isso, dá para dar uma estimativa assim. Beleza. Bom, Lucas, acho que a gente cobriu aqui a dúvida de todo mundo, cara. Obrigado mais uma vez por compartilhar um pouco dessa experiência. Acho que foi super rico aqui para o pessoal que acompanhou, que tem interesse ou que está considerando a Holanda como destino aí de graduação. De novo, gente, é uma opção muito viável e que faz muito sentido considerar. Nem que você ainda não tome a decisão 100% que você vai para a Holanda, ou que você vai para a Inglaterra, ou para qualquer país que você vá, mas que você inclua uma universidade, pense em universidades holandesas para a sua lista, e aí na hora que você receber as aprovações, você tomar a decisão, qual que faz mais sentido. Fica realmente o convite para explorar um pouco mais de um país que, igual o Lucas falou, né, ele não viu tanto brasileiro lá, não tem realmente muitos brasileiros que escolhem a Holanda, mas é um destino muito interessante em relação ao nível das universidades, excelência acadêmica, custo-benefício, que faz muito sentido, além de estar na Europa, que né, é um dos destinos que muita gente quer, né, para a graduação. Algum ponto aí para fechar, Lucas? Acho que assino embaixo de tudo que você falou. Também agradeço aí a paciência e o tempo de todo mundo para estar aqui ouvindo a gente. Se por acaso restar alguma dúvida, enfim, vocês podem entrar em contato comigo, pedir meu e-mail, pedir meu telefone. Estou super aberto aí. Qualquer coisa que quiserem conversar, perguntar, o canal fica aberto. Maravilha. Bom, obrigado, boa noite. Tchau, tchau aí para todos. A gente se encontra aí nos próximos eventos. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau.